Olá pessoal, meu nome é Luan e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Programa Didático em Python para Análise de Ciclos de Potência Rankine Ideal. Bom, os ciclos termodinâmicos eles são uma série de processos que envolvem variações de propriedades termodinâmicas, de forma que, ao decorrer de todos os processos desse ciclo, o sistema vai retornar ao seu estado inicial. Eles têm grande importância na indústria e, como consequência, também aparecem muito nos cursos de engenharia e têm grande importância. E eles podem ser classificados em dois tipos, os de tecnologia em combustão e os de tecnologia em eletroquímica. Entre os ciclos termodinâmicos, um que tem grande importância é o ciclo de Rankine, e ele está entre os ciclos comuns que são estudados nos cursos de engenharia. Ele faz parte dos ciclos de tecnologia em combustão e é utilizado para a produção de energia através de quatro componentes principais. Esses são os quatro componentes que compõem um ciclo de Rankine ideal. Nós temos uma caldeira, que é responsável por fornecer calor ao fluido e fazer com que esse se transforme no estado vapor. Uma turbina, que é responsável por converter o calor do fluido em trabalho. Depois nós temos um condensador, que é responsável por retirar calor do vapor que vem da turbina e transformar esse vapor em líquido saturado. E depois nós temos uma bomba, que é responsável por transportar esse líquido que veio do condensador até a caldeira e assim o ciclo se repete. O objetivo desse trabalho, levando em conta essas considerações, foi desenvolver um programa que possuísse uma interface gráfica intuitiva que tornasse possível mudar as condições de operação de um ciclo de Rankine e verificar como esse se comportava e a sua influência na eficiência do ciclo. E dessa forma isso iria evitar cálculos repetitivos e ia tornar o aprendizado mais dinâmico. São feitas algumas considerações nos cálculos das energias em forma de calor e trabalho do programa. Os cálculos eles são feitos a partir da primeira lei da termodinâmica para sistemas abertos. As energias cinéticas e potenciais são consideradas desprezíveis e a transferência de calor no condensador e o trabalho da bomba são negativos. Porém, os cálculos foram feitos de modo que esses encontrassem valores positivos para facilitar o entendimento. Esses são os cálculos de energia em forma de trabalho calculados por ciclo, que no caso são da turbina e da bomba. Para o trabalho da turbina, foi utilizado a vazão máxima do fluido que está circulando pelo ciclo, multiplicado pela diferença de entalpia entre a corrente que antecede a turbina, que é a corrente 3, e a corrente que procede a turbina, que é a corrente 4. No caso da bomba, o esquema é a mesma coisa. O trabalho é igual à massa de fluido que circula pelo ciclo, multiplicado pela diferença de entalpia entre a corrente que procede a bomba, que é a corrente 2, e a corrente que antecede a bomba, que é a corrente 1. Lembrando que esses cálculos foram feitos de forma que a energia em forma de trabalho que a gente consiga por esses cálculos seja positiva. Aqui seguimos com os cálculos da energia em forma de calor, onde o calor da caldeira vai ser igual à vazão máxima de fluido que circula pelo ciclo, multiplicado pela diferença de entalpia entre as correntes 3 e 2. E o calor do condensador vai ser igual à massa, vazão máxima do fluido que circula pelo ciclo, multiplicado pela diferença de entalpia entre a corrente 4 e a corrente 1. A eficiência do ciclo pode ser calculada pelo trabalho líquido que é gerado no sistema, que é igual à quantidade de trabalho que é gerada na turbina, menos a quantidade de trabalho que é feito pela bomba, dividido pela quantidade de energia que entra no ciclo em forma de calor.
Para o desenvolvimento desse programa, optou-se por utilizar a linguagem de programação Python, por essa ser uma linguagem de programação de alto nível, o que facilita muito o trabalho de desenvolvimento do programa, e também por ela ser altamente acessível por qualquer pessoa, já que é uma linguagem de programação open source. As propriedades termodinâmicas que vão ser utilizadas para predizer o processo foram obtidas através da biblioteca cuprop, e as interfaces gráficas que foram construídas através da biblioteca PyQt5. A biblioteca cuprop ela possui funções que permitem que você faça a modelagem de propriedades termofísicas para uma grande quantidade de componentes, entre eles fluidos puros e pseudopuros. A função responsável por fazer a busca desses valores é a função propSI, e essa função precisa de alguns parâmetros para funcionar. O primeiro parâmetro vai ser a propriedade que a gente quer buscar, no caso aqui a temperatura. O segundo e terceiro parâmetros vão ser dois parâmetros de entrada, que a gente já conhece do nosso fluido, no caso a pressão, e aqui é informada a pressão, e aqui no caso o título, e então é informado o título. E o último parâmetro é o fluido com o qual a gente está trabalhando, que nesse caso é a água. Essa daqui é a interface principal do programa, que é a que a gente vê quando o programa é iniciado. Nessa interface nós temos o botão de instruções. Ao clicar nesse botão, nós vamos para a aba de instruções, onde é possível visualizar algumas informações básicas sobre o funcionamento do programa e sobre o ciclo de Rankine. Uma das restrições de operação de um ciclo de Rankine ideal é que o condensador opera de forma isobárica, ou seja, a pressão do fluido entrando no condensador deve ser igual à pressão do fluido saindo da turbina. Dessa forma, esse é o algoritmo que vai garantir que o preenchimento dessas duas pressões seja igual. Para identificar e armazenar os valores que são inseridos pelos usuários, são utilizados listas e índices. E esse aqui é um exemplo de como são escolhidas as propriedades para a corrente 1 e como elas são armazenadas. Aqui nós temos como foi feito o cálculo das propriedades das correntes através da função propSI, que, como já foi explicado, vai ser necessário que você forneça duas propriedades conhecidas da corrente, e dessa forma você calcula as outras propriedades faltantes. Aqui nós temos a metodologia, o algoritmo que foi utilizado para calcular as energias do ciclo. No caso aqui, primeiro é calculado o trabalho da turbina e da bomba, depois é calculado o calor da caldeira e do condensador, e por último é feito o cálculo da eficiência do ciclo. Na interface principal nós também temos o botão Caso Exemplo. Ao clicar nesse botão, todos os campos que podem ser preenchidos pelo usuário vão ser preenchidos por valores automáticos baseados em um exemplo da literatura. Então, clicando no botão, os campos vão ser todos preenchidos com base nesse exemplo. E ao clicar em calcular, o programa realiza os cálculos, onde ele primeiro vai realizar o cálculo das propriedades das correntes, que pode ser encontrado aqui embaixo. Depois é realizado os cálculos das energias do ciclo e, por último, a sua eficiência. É possível aumentar a eficiência do ciclo de Rankine utilizando algumas técnicas, como, por exemplo, diminuir a pressão no condensador, ou operar a caldeira a temperaturas mais elevadas sem aumentar a pressão da operação, ou aumentar a pressão de operação da caldeira por meio de aumento da pressão da bomba. Aqui nós temos os resultados da eficiência do ciclo para cada uma daquelas condições que teoricamente deveriam aumentar a eficiência desse ciclo. Aqui nós temos a eficiência do caso exemplo, e aqui nós temos os resultados para cada um
uma das condições que deveriam aumentar sua eficiência. E podemos comprovar que essas condições realmente aumentam a eficiência do ciclo. Aqui nós temos os cálculos para um outro exemplo alternativo, que é um caso exemplo de Morgan e Shapiro, de 2009, onde nós comparamos os resultados obtidos na literatura pelos resultados que foram obtidos pelo programa. E aqui, observando o erro relativo, nós podemos reparar que os erros relativos foram bem pequenos, o que mostra que os resultados calculados pelo programa são confiáveis. Bom, foi possível concluir que com esse programa é possível realizar os cálculos para um ciclo de Rankine ideal com os diferentes fluidos disponibilizados pela biblioteca cuprop. Os resultados obtidos e comparados com os exemplos mostram que os cálculos são confiáveis. A linguagem de programação Python, que foi combinada com a biblioteca PyQt5 e com a biblioteca cuprop, foi efetiva no desenvolvimento do programa. E o programa cumpriu a proposta, que é facilitar que os alunos consigam verificar a influência das propriedades na eficiência e nos equipamentos do ciclo e aplicar a teoria aprendida na sala de aula.